E aí, galera, terceirão, salve, salve, salve. Espero que estejam bem, tenham conseguido, né, dar uma descansadinha nessa semana de paralisação que nós tivemos, que agora nós voltamos, né, imagino eu que até o final do ano sem muito descanso, sem muito tempo para pausas, né? Então, a gente vai relembrar que nós paramos na nossa última aula antes das avaliações, né, enfim, de recuperação e tudo mais que nós tivemos com o tema 4 que falava sobre a crise econômica na Grande Depressão de 1929. E aí a gente retorna agora com o tema 5 sobre nazismo e racismo, né? Então a gente tem uma obrigação, né, que é extremamente importante, falando sobre nazismo e racismo, né, antes de nós iniciarmos de fato aqui, porque parece algo muito simples. Então, por exemplo, a gente chegar e falar assim, o nazismo era liderado pelo Hitler, e aí o Hitler não gostava de judeu, não gostava de negro, não gostava de ninguém que não fosse alemão, e aí ele, né, enfim, causou todo o genocídio dessa população, e pronto. Tipo, o nazismo era isso. Não, é claro que isso, de certa forma, faz parte. A gente não pode simplificar muito isso, a gente tem que procurar entender o porquê. Né, o como foi isso, quais ideias estavam acima e por trás, né, quais interesses haviam além disso. Então não é tão simples quanto parece ou quanto algumas pessoas tentam colocar por aí, né? Então, primeira coisa, né? O que é esse nazismo? Porque não era um termo oficial, ele acabou sendo criado, né, posteriormente ao surgimento do partido. Então, por exemplo, havia um partido inicial, né, fundado em 1919, que era o Partido dos Trabalhadores Alemães, unicamente, e o Partido Nazista veio depois. Então, vamos lá, né? Tanto o termo nazismo quanto o termo nazista, eles derivam, né, eles vêm de um termo chamado nazi. O que era nazi? O nazi era tipo uma gíria. Era uma contração, quer dizer. Como a gente tenta, por exemplo, fazer diminuir alguns termos para torná-los mais curtos. Então, para abreviar, o nazi era isso. Então, o nazi fazia o quê? Era referência, era um termo que fazia referência às iniciais em alemão do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né, que foi fundado em 1919, poucos meses após a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial. Então aqui a gente tem o símbolo, né, o logo do partido nazista, só que o nome era tudo esse daqui, né? Então era Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. A pronúncia é próxima disso, né? Claro que os alemães nativos, né, têm sotaque diferente. E aí eles pensaram na questão de propaganda, porque a parte da propaganda era muito importante para os nazistas, né? Então a gente não pode chamar o partido desse nome gigante. A gente tem que deixar um nome mais simples. Um nome mais fácil das pessoas lembrarem, associarem, pensarem. Então eles pensaram nas iniciais, né, que a gente vê aqui com Nacional Socialist, é o único termo que não está abreviado no logo, justamente porque era o nacionalsocialismo, era a ideia de governo do partido. Então eles se chamavam não de nazistas, mas sim de nacionalsocialistas. Então eles pegaram esses dois termos que eles não abreviavam nunca e pensaram nas iniciais. Naso, naso, né, ia ficar meio estranho. Então eles colocaram nazi, que ficaria mais fácil das pessoas lembrarem e associarem. E a gente vê a suástica aqui, né, que era o símbolo do Partido Nacional Socialista, né, dos trabalhadores alemães, que depois, né, infelizmente, na minha opinião, né, com a vitória deles, virou a bandeira oficial da Alemanha. Né? A suástica tornou-se, a gente vai ver já já como, né, a bandeira oficial da Alemanha sob governo nazista. Né? Certo? Então, as causas do nazismo. Vamos lá, como a gente sempre vê, geralmente, com as causas, as características e as consequências. Né? A derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. E qual foi a questão? Assim, não foi somente a humilhação da derrota. Né? Os alemães viam a derrota na Primeira Guerra Mundial como algo humilhante, mas também porque teve o Tratado de Versalhes, né? Que foi um acordo que representou a rendição,
que durante uma guerra chama de armistício, quer dizer, quando tem a desistência, né? A rendição por um dos lados da guerra. E aí, nesse Tratado de Versalhes, a Alemanha foi colocada como culpada, principal causadora da guerra. E aí, como principal culpada e principal causadora da guerra, ela teve que arcar com algumas consequências bem complicadas, bem negativas, não só para a imagem do país, mas como para a população do país também. Então, por exemplo, ela teve que pagar indenizações pesadíssimas de guerra para os países vencedores, né? Então, chegou num determinado momento que o dinheiro não era mais possível para os alemães pagarem, porque era muita grana mesmo, eram milhões de dólares, que na época valiam muito mais do que valem hoje, né? Então, o dinheiro tinha um outro valor na época muito mais pesado. Então, a Alemanha teve que começar a entregar quantidades de carvão para esses outros países, né, principalmente Estados Unidos, Inglaterra e França, entregar locomotivas, que são trens de carga, né, que eram muito usados na época, tinha muito valor. Então, esse período pós Primeira Guerra Mundial para a Alemanha foi bastante complicado. Por conta também, né, que dentro do Tratado de Versalhes, a Alemanha perdeu muitos territórios para a Rússia, para a França, e já tinha uma rivalidade muito grande entre os alemães e os franceses, né? Que a gente já conversou na Primeira Guerra Mundial sobre a Guerra Franco-Prussiana, que aí foram os alemães que venceram os franceses e pegaram vários territórios e várias riquezas naturais dos franceses. E agora foi a França que deu o troco e fez o contrário, né? Tomou vários territórios dos alemães e muitos territórios com grandes riquezas naturais que os alemães possuíam. Então, isso foi bastante complicado. O exército alemão, por exemplo, a partir do Tratado de Versalhes, ele não podia ter mais que 100 mil soldados. Então, 100 mil soldados para um país como a Alemanha é praticamente nada. Ainda mais a tensão que eles viviam ali. Então, não podia ter marinha de guerra, não podia ter aeronáutica, várias armas, como, por exemplo, até simples metralhadoras. Para um exército, uma metralhadora é algo simples. Foram proibidas que o exército alemão tivesse acesso. Então foi uma série de restrições que o Tratado de Versalhes impôs aos alemães, né? A gente tem acontecimentos que impulsionaram ainda mais o crescimento do nazismo, porque inicialmente o partido nazista era algo irrisório. Ele existia sem existir, vamos dizer assim, não tinha importância alguma. Tanto que tem até assim, algumas questões, né? Oficialmente ele começou no fundo de uma cervejaria abandonada. Então, geralmente era feito por pessoas que não tinham um reconhecimento, uma importância, uma influência na sociedade alemã naquele momento. Certo? Então, aí, quer dizer, a gente teve uma primeira crise econômica pós Primeira Guerra Mundial, entre 1919 e 1923, que ajudou aquele pequeno partido ali, né, que era insignificante, a ficar menos insignificante. Começou a ter um pouco de importância, mas muito pouca mesmo. A situação de extrema pobreza que a Alemanha teve, principalmente após a quebra da Bolsa de Nova York, né, que foi o último tema que a gente estudou, em 1929, que a população ficou numa situação de pobreza assim, extrema, né, que a gente já conversou sobre as pessoas morrendo de fome, de frio, num país como a Alemanha. Hoje em dia é algo meio difícil de a gente pensar. Só que isso aconteceu, e fazem 70 anos, né? 70 anos, 69 anos, porque isso durou alguns anos ainda, não foi exclusivamente o ano de 1929. Durou aí até 1934 aproximadamente, 35, essa situação bem complicada da população alemã por conta da crise de 29. Né? E aí, esse intenso crescimento aqui nos sentimentos de nacionalismo, que a gente já conversou, que é considerar que tudo ali que é originário daquele país é superior em relação aos outros países. Então, a cultura, a música, né, enfim, o povo mesmo, né, tudo aquilo que é criado, inventado naquele país é melhor que de outros países, né? E aí tinha um revanchismo muito forte na população alemã por conta da derrota na Primeira Guerra Mundial, obviamente, contra os Estados Unidos, sim, contra a Inglaterra, também, mas principalmente contra a França. Porque o que aconteceu, né? Dentre as questões presentes no Tratado de Versalhes,
teve uma que eu deixei para agora, que dizia o quê? Que os franceses eles ocupariam o território alemão por tempo indeterminado. E isso para os alemães era a maior das humilhações, porque os principais inimigos, os principais rivais dos alemães estariam dominando o território da Alemanha. Então os franceses invadiram, né, ocuparam ali militarmente, de forma legal, pelo Tratado de Versalhes, e eles humilhavam os cidadãos alemães, né? Eles agrediam, virou praticamente uma ditadura francesa dentro de várias regiões da Alemanha. Então os alemães não tinham mais a liberdade, né, e os hábitos de vida que eles tinham anteriormente, porque o exército francês limitava totalmente que eles pudessem viver como antes. Então eles exerciam a dominação e o poder de maneira bem truculenta, bastante bruta contra os alemães. E isso foi alimentando cada vez mais um sentimento de contrariedade, de revanchismo dos alemães, de quererem se vingar dos franceses a todo e qualquer custo. E isso ajudou bastante o nazismo. Essa tabelinha aqui que a gente viu, no tema 4, que eu vou trazer aqui de novo para a gente ver, eu falei para vocês, né, que até a década de 29, principalmente, né, aliás, até o ano de 1929, o nazismo era insignificante, tanto que ele tinha 2,6% de votação nas eleições de 1928. Em 30, quer dizer, quando a crise ali estava forte, subiu para 18%, 18,3%, quer dizer, aumentou em mais de 8 vezes. Depois a gente vê que nas eleições de 2 anos depois dobra para 37,2%, depois cai um pouquinho, e aí finalmente em 33, né, vai para quase metade do eleitorado da Alemanha, né, 43,9%, que é o momento que o Hitler ele assume o poder, né, porque essa votação do Partido Nazista nessas eleições de 1933 foi muito significativa, né, foi muito grande. Um partido só ter praticamente metade dos votos é algo bem significativo. Então Hitler acabou assumindo como primeiro-ministro, né, da Alemanha nesse momento, em 1933. Não era o principal posto, né, na Alemanha o principal posto era de presidente, que ele ia assumir em 1934, quando o presidente morreu, e aí não houve novas eleições. O Hitler também assumiu o cargo de presidente. Então ele ficou como presidente e primeiro-ministro, e aí a ditadura nazista começou de fato. Então a gente tem aqui, por exemplo, algumas características, né, alguns traços desse governo nazista, liderado pelo Hitler, mas ele não era a figura isolada, sozinha, que pensou, que fez tudo isso. Era a mais reconhecida, a mais importante, mas não foi o único. Né? Ninguém conseguiria fazer tudo isso. Né? O nazismo governou de 1933 até 1945, então 12 anos no poder de um país como a Alemanha, ninguém seria capaz de fazer sozinho. Né? Então, o autoritarismo, uma das características, né, que tem a ver com a ditadura, que tem a limitação das liberdades do povo. E aí os poderes ficam todos centralizados na mão de um governante ou de um partido. Nesse caso, juntou os dois, um partido nazista, né, nacional socialista, e na figura do Hitler. Certo? Tanto que não teve alternância, né? O partido nazista não colocou outros governantes, foi somente o Hitler. O totalitarismo, que é o caso extremo do autoritarismo, porque não tem permissão para que outros partidos existam. Acabei de falar para vocês que o partido nazista era o único no poder, né? Era o único que podia existir. Tem um controle extremo da vida dos cidadãos, a censura é extremamente forte. A censura quer dizer aquele órgão que fiscaliza as notícias, música, os roteiros de... E se alguma coisa for contra aquilo que o governo daquele momento defende e permite, aquilo é banido. Né? A gente já conversou sobre isso no começo do ano, mas é só para dar uma repassada. Né? A gente tem um estado policial, porque o exército fica nas ruas o tempo todo, né? Tem a polícia secreta, tem a inteligência, né, do partido nazista, por exemplo, que aí combina a repressão e o terror policial, com a propaganda ideológica, sistemática, permanente e maciça.
E essa propaganda, ela já começa com as crianças pequenas, na escola, ali nas primeiras séries, procurando mostrar o quê? Que esse Estado totalitário, no caso o Estado nazista, era o Estado perfeito, era o governo perfeito que essas pessoas poderiam ter na vida delas. Então nada poderia ir contra o Hitler, nem contra o nazismo, porque eles eram aqueles que garantiam para as pessoas uma vida melhor. Que sem eles essa vida seria algo bem ruim. Então, só para a gente ter uma. Adolf Hitler, né, o líder nazista, né, com o símbolo nazista aqui na manga esquerda, todos eles usavam. A gente vai ter aqui, no caso, ele com o ministro da propaganda, que, na opinião aqui do professor, né, de vocês, Luiz, era alguém ainda mais importante, mais inteligente, mais pensante do que o próprio Hitler. Ele sim foi quem, infelizmente, fez o nazismo chegar onde chegou e conseguiu transformar o nazismo naquilo que ele foi. Porque ele era o que elaborava as propagandas, os cartazes, os filmes, os jornais nazistas. Então, ele era uma mente extremamente pensante e brilhante. A gente condena tudo que fez, mas não tem como reconhecer que era de uma inteligência muito grande, que era o Joseph Goebbels, né? Esse ministro da propaganda nazista. E, inclusive, vários truques, né? Várias estratégias de marketing, de propaganda, que são usadas até hoje, são baseadas na propaganda nazista. Então, foi uma pessoa que deixou até alguns ensinamentos, né? Inclusive, infelizmente, até para o marketing da propaganda de hoje em dia. Aí, voltando aqui para o nosso slide, na ideia do nacionalismo, que eu já conversei com vocês, né? Sobre como ele estava na Alemanha nazista e a forma como ele se desenvolveu por lá também, tentando glorificar um passado germânico. E aí, o racismo era uma forma de união, de harmonia entre as pessoas da Alemanha. Então, por exemplo, essa ideia, por exemplo, de um povo que tinha uma origem única, ele automaticamente colocava o racismo como algo obrigatório, como algo que tinha que acontecer. Porque os judeus, por exemplo, as pessoas negras e os islâmicos, os ciganos, não faziam parte do passado da Alemanha. Então era isso que os nazistas colocavam. Se eles não faziam parte do passado da Alemanha, da formação do povo alemão, eles não poderiam naquele momento estarem juntos com o povo alemão também. Que a gente vai ver um pouco já já numas leis que os nazistas criaram. Então era inclusive proibido que houvesse qualquer tipo de relação entre as pessoas de outras raças, como eles diziam, com os alemães puros, que eles chamavam de raça ariana. Né? Certo? Passando aqui tem uma passagem, uma frase de um livro de uma filósofa bastante importante, judia inclusive, a Hannah Arendt. Ela diz o quê, né? Abrindo aspas, uma vez que os sentimentos nacionais alemães não haviam resultado do genuíno desenvolvimento nacional, mas foram simplesmente reações contra a ocupação estrangeira, as doutrinas nacionais tinham um caráter negativo peculiar. Destinavam-se a erguer um muro em torno do povo, a atuar como substitutos de fronteiras que não podiam ser definidas com clareza pela geografia ou pela história. E quer dizer, a fronteira geográfica ela não representa uma impossibilidade de outras pessoas acessarem um território. Tanto que os judeus, eles faziam parte da história da Alemanha desde a Idade Média, por exemplo, mas outros judeus vieram para a Alemanha tempos depois. Então, a população negra, por exemplo, a população cigana, não eram populações, essas duas últimas, né, negros e ciganos, que faziam parte do dia a dia alemão daquele momento. Então eles tinham vindo depois. E era difícil barrar essas pessoas. Então qual que era a ideia do nazismo? Construir essa fronteira mental nos cidadãos alemães. Então, por exemplo, o cidadão alemão ele vai ter um nojo mesmo.
Ele vai ter um ar de superioridade em relação àquelas outras pessoas que não sejam alemães como ele. Então, erguer o muro em torno do povo era isso, era proteger o povo desses estrangeiros assim que não eram dessa raça ariana, dessa raça alemã superior que o nazismo criou, e fazer com que essas pessoas também não quisessem se relacionar com essas outras pessoas diferentes, racialmente inferiores, né? Totalmente entre aspas, como eles colocavam. Então, justamente, essa é a ideia desse trecho colocado aqui. Porque você colocar isso na história é extremamente complicado. Como eu falei, os judeus já estavam com os alemães há muito tempo, mas era mais interessante para os nazistas criar o quê? Um muro dentro da cabeça, né? Dentro da mente dos alemães, para que eles não tivessem esse tipo de qualquer tipo de relação com os judeus e com outros povos também, mas principalmente com os judeus, que eram o principal alvo do Hitler e dos nazistas no poder. Certo? É outra característica, por exemplo, a gente está falando agora sobre essa superioridade do povo alemão e o racismo que eles tinham. Então, Hitler escreveu um livro chamado Mein Kampf. Se nós estivéssemos em aula presencial, eu teria levado o livro para a sala de aula para vocês poderem ter contato, folhear, enfim, eu tenho esse livro, que é extremamente importante para entender, né, essas ideias do Hitler, essas ideias nazistas, como elas foram concebidas, né, pensadas e colocadas em prática, de onde vem todo esse ideário nazista. E essas ideias do Hitler, né, colocadas no livro, na Minha Luta, eram fortemente marcadas pelo totalitarismo e por essas ideias de superioridade racial, que aí entra a eugenia, que tem ali no início do século XX, né, que a eugenia era fazer um estudo científico das pessoas de diferentes raças, ver, né, comprovar, claro que com estudos bem suspeitos, né, de maneira mentirosa, que essas pessoas eram inferiores à raça branca, como eu coloquei lá no tema 1 sobre as teorias racistas para vocês, sobre o darwinismo social. Então, e como uma forma de excluir essas pessoas, né, que o Hitler dizia não pertencerem a uma raça pura, como os alemães arianos, né? Porque, segundo ele, os alemães dessa raça pura estavam destinados a dominar e comandar a humanidade, por serem superiores em todos os aspectos. E as outras raças impuras, inferiores, deveriam ser combatidas e eliminadas, principalmente os judeus, que o Hitler dizia que eram os causadores dos males, né, dos grandes males da humanidade. E aí vai entrar na ideia do antissemitismo, que são ideias contra os povos que são islâmicos, né, árabes ali, e judeus, porque eles são da mesma região. E os outros inimigos que o nazismo criou: a democracia, esse liberalismo, o socialismo e o comunismo, que pro nazismo eram todos relacionados aos judeus, né, que é extremamente falso, né, totalmente fake news aí. Então, a ideia do Hitler era essa, era criar esses inimigos para que a população alemã combatesse esses inimigos. E é claro que o Estado nazista também, mas tendo a população ao lado dele, esse combate, essa vitória contra esses inimigos aí criados, seria muito mais fácil de acontecer. Em cima disso, ele criou as leis de Nuremberg, que foi em setembro de 1935. Nuremberg é uma cidade alemã que na época tinha a maior população judaica da Alemanha. Então, por exemplo, dentro das leis de Nuremberg tem essas 3 leis menores aqui, nesses 3 quadradinhos. Então, essa lei para a proteção do sangue e da honra alemães, que era uma lei que proibia qualquer cidadão alemão puro, como eles chamavam, se relacionar sexualmente com alguém racialmente inferior, com os judeus, né, negros, enfim. Inclusive isso sendo passível de pena de morte. Se fosse descoberto que um alemão puro, como eles colocavam, né, tivesse algum tipo de relação sexual com uma outra pessoa racialmente inferior, a pena de morte era uma pena utilizada para se punir um crime, que eles diziam ser um crime de corrupção racial. Quer dizer, a pessoa superior estava se relacionando com alguém inferior, então isso deteriorava
como eles diziam, a raça alemã, a raça pura. Então essa era a ideia, infelizmente, que eles tinham. Tinha a lei de cidadania do Reich, quer dizer, toda pessoa considerada racialmente inferior deixava de ser cidadã. Então, somente os judeus, né, perderam todos os direitos de cidadãos, não podiam trabalhar, não podiam mais ter negócios próprios, não podiam frequentar universidades, não podiam mais ocupar cargos públicos, vários, inclusive professores, né, funcionários públicos judeus foram demitidos, perderam o direito à aposentadoria e a outros direitos básicos também. Então, quer dizer, eles foram totalmente excluídos da vida alemã. Atletas judeus, por exemplo, foram expulsos de agremiações esportivas, foram impedidos de praticar esportes, pelo menos ao ar livre, né? Se eles conseguissem fazer isso de maneira escondida, enfim, clandestinamente, vamos dizer, já que, por mais que essa lei fosse absurda, era contra a lei, então eles poderiam fazer. Mas isso limitou completamente, né? Principalmente os judeus, mas também as pessoas não consideradas puras pelos alemães a terem emprego e todos esses direitos que eu acabei de comentar com vocês. Inclusive aqui tem uma imagem, né? Tem uma faixa que diz assim, né? Alemães, traduzindo em alemães, não compram em negócios de judeus. Quer dizer, os alemães eles eram incentivados e também, de certa forma, proibidos de comprar em comércios de judeus. E os judeus foram proibidos de ter esses comércios também. Então, era um incentivo que os nazistas colocavam, né, para os alemães não consumirem de judeus. Já que isso, além de ir contra as ideias do governo, a partir desse momento era algo contra a lei, já que os judeus não podiam mais possuir negócios próprios e teriam que fazer algo contra a lei. E essa lei de bandeira do Reich, como eu tinha comentado com vocês, quer dizer, a bandeira da Alemanha, do nazismo, começou a ser essa suástica aqui. E as cores da bandeira da Alemanha foram mudadas, que a gente tem atualmente, como era antes do nazismo, as cores vermelha, preta e amarela, como cores da bandeira. A partir dessa lei aqui, as cores passaram a ser as cores da suástica. No caso, vermelho, branco e preto. Então, o hino alemão também foi modificado pelos nazistas, né? Houve uma série de modificações, que apagaram todos os símbolos nacionais que os alemães tinham até então e colocaram símbolos nazistas como símbolos nacionais. Certo? E aí, para finalizar essa aula sobre nazismo, é claro que a gente não vai discutir o nazismo no todo dele, que a gente ficaria anos fazendo isso, né? E a gente também não está numa faculdade de história, nem numa faculdade de nazismo para fazer isso. Mas as principais características é importante que a gente discuta de uma maneira que seja possível para vocês entenderem de maneira completa sobre elas. Então a gente tem aqui a construção de um novo mundo, que falava que o povo alemão, né, teria que ser o comandante desse mundo e que só seria habitado por esses alemães, né, e seus descendentes, portanto que fossem possuidores de plena saúde física e mental. Então, por exemplo, a partir dessa ideia de construção de um novo mundo, desse mundo belo, dominado pelos alemães, vários tipos de artistas foram banidos da Alemanha, livros foram queimados. Para quem, né, já chegou a assistir, quem não assistiu, tenta dar uma assistida lá na Menina que Roubava Livros, que mostra várias sessões de queimas públicas de livros, que eram livros, por exemplo, condenados e proibidos pelo nazismo, justamente por irem contra as ideias do nazismo e poderem ser perigosos, né, porque questionariam a ideia nazista, né, a organização, a forma nazista de governar a Alemanha. Então, esses livros eram queimados, obras de arte foram queimadas, proibidas, vários artistas foram perseguidos, mortos, expulsos. A gente não vai nem falar de um artista, mas vai falar de um cientista, por exemplo, Einstein. Ele foi perseguido na Alemanha nazista por ser judeu. Tanto que ele, no primeiro momento, ele acabou saindo para um outro país da Europa mais próximo. Se eu não me engano, foi a Inglaterra, mas agora não tenho certeza para dizer para vocês. A gente pode pesquisar depois e conversar sobre. Até que ele foi parar nos Estados Unidos, que ele tinha certeza que, tendo um oceano Atlântico todo
para separar da Alemanha, ele não seria mais perseguido, porque de fato ele correu perigo de vida. Ele e a esposa dele, né, por conta de ele ser judeu e de ser um cientista que ia totalmente contra as ideias que o governo nazista defendia. Então, se o Einstein foi perseguido, vocês podem imaginar outros artistas, cientistas, enfim, outras pessoas como não foram perseguidas pelo nazismo também. E aí passa pela ideia das pessoas com deficiência física e ou mental, que eram perseguidas e eliminadas. Tinha um programa na Alemanha, né, de forte manipulação, né, psicológica, de lavagem cerebral, que levava as pessoas a acreditarem que esses deficientes físicos, né, e mentais, eles não contribuíam com o desenvolvimento, com o crescimento do país, para fazer a Alemanha grande novamente, como era a ideia do Hitler. Então, essas famílias elas eram levadas a acreditar que, caso tivessem membros, né, na família, ou filhos que fossem deficientes físicos e ou mentais, que eles tinham que ser entregues para o governo alemão, sabendo que o governo alemão mataria, assassinaria os filhos, né, eventualmente, essas pessoas da família que fossem deficientes, físicos ou mentais. Então, eles queriam fazer essa limpeza mesmo, infelizmente, tirar essas pessoas de circulação, porque para eles o governo tinha gasto em cuidar da saúde dessas pessoas e automaticamente não ia receber dessas pessoas o mesmo que era gasto com elas, caso não tinham capacidade, né, de trabalho, de produzir riqueza para o país. A gente sabe que não. Tem vários casos de pessoas que conseguem sim trabalhar normalmente, mas foi infelizmente a ideia que se criou naquele momento. Então houve uma eliminação desses deficientes, mesmo sendo de família alemã pura, vamos dizer. Isso não importava. Se tivesse algum tipo de deficiência, saía desse mundo belo, que é para eles as pessoas, né, além de darem prejuízo, darem gasto, elas enfeiavam, vamos dizer, esse mundo belo e novo que os alemães estavam criando. E por último, a ideia do espaço vital, que o Hitler dizia que o território ali que a Alemanha, né, que os alemães tinham, era muito pequeno. Ele era insuficiente para que os alemães pudessem se desenvolver da melhor maneira possível. Que era um povo muito grande para um território muito pequeno, ainda mais depois que eles perderam alguns territórios para a França, principalmente. Então eles começaram a fazer o quê? A conquistar outros territórios, invadir vários territórios, invadiram a Áustria, invadiram a antiga Tchecoslováquia, né? E começaram a subjugar esses povos, fazendo de escravo, por exemplo. Então todo o país que eles invadiam, automaticamente eles faziam uma legião de escravos e praticavam a escravidão da maneira como a gente está acostumado a ver aqui na América, por exemplo, no mundo antigo, na Grécia, no Egito, até que essas pessoas morressem. Então a gente vê vários filmes de campos de concentração, por exemplo, que apresentam os judeus, né, em situação deplorável de doenças, de extremamente magros, né, de fome. Então era dessa forma que essas populações eram tratadas pelos alemães, porque elas eram consideradas como inferiores também. Então, o que aconteceu? Essas invasões de outros territórios pela Alemanha nazista acabaram levando ao início da Segunda Guerra Mundial, justamente quando eles invadiram a Polônia. Então, eles invadiram a Áustria, invadiram a Tchecoslováquia, e aí, quando invadiram a Polônia, outros países da Europa deram um basta. Então, eles pensaram, bem, a gente tem que conter os alemães, né, nazistas logo, antes que daqui a pouco eles vão dominar o mundo, né? Porque essa era a ideia do Hitler, o objetivo, o desejo dele era de dominar o mundo. Então, no primeiro momento, eles não se opuseram à dominação da Áustria, da Tchecoslováquia, por exemplo, porque eles tinham medo que uma nova guerra começasse. E fazia 20 anos, 21 anos praticamente, que a Alemanha e os outros países da Europa tinham saído da Primeira Guerra Mundial, que causou milhões de mortes, né, muita destruição. Então eles não queriam uma nova guerra. Porém, eles se viram obrigados a colocar um freio na Alemanha. Então, algumas tentativas diplomáticas, né, foram tentadas de paz, mas
não obtiveram sucesso, porque o Hitler já estava totalmente convicto do que ele queria, que era continuar essas invasões para explorar esses povos e explorar a riqueza que esses países tinham em seus territórios. E na invasão da Polônia em setembro de 1939, a Alemanha, aliás, a Inglaterra e a França declararam guerra contra a Alemanha. E aí começou a Segunda Guerra Mundial, que a gente vai falar na próxima aula a respeito, ok? Então, sobre nazismo a gente teria muito mais coisas para falar, porém o principal eu considero que seja isso. Se houver alguma dúvida após ou durante vocês assistirem a aula, fique à vontade para enviar, porque é um tema bastante discutido, né, bem polêmico, bem controverso e que tem bastante evidência. Infelizmente, nos dias de hoje, inclusive, que a gente vê vários grupos neonazistas por aí surgindo, inclusive aqui no Brasil, né, tem infelizmente algumas pessoas que têm esse tipo de ideia, mesmo o Brasil sendo fruto da miscigenação, né, dos europeus com os africanos, com os indígenas. Infelizmente a gente vê muitos grupos surgindo aqui no Brasil e em outras partes do mundo. Então é importante a gente entender o nazismo como algo presente ainda. Por mais triste que seja constatar isso, é algo que faz muito parte da nossa realidade. Então, para nós é importante entender de onde surgiu, como surgiu, o porquê surgiu e como seduz e se faz presente até hoje. Ok? Então, fiquem bem, sem nazismo, por favor, e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.